Ele apareceu! Bom dia, gente! Começando mais um dia frio por aqui. Bom dia! Começando mais um dia aqui da nossa construção. Já começamos o dia aqui correndo com o Zeca para ver se esquenta um pouquinho. E bora começar, gente! Nos últimos vídeos nós fizemos o envelopamento. O nosso carro, que antes era prata, agora tá verde, um verde militar. Agora tá um verdão. A gente finalizou o envelopamento depois de vários dias e agora a gente vai voltar aqui para dentro do carro para continuar com a nossa construção. Só que não tem como abrir a porta, que ainda não colocamos a maçaneta. Ainda tem que colocar a maçaneta, o step, mas a gente consegue abrir aqui por dentro. Nos últimos vídeos, antes do envelopamento, a gente estava na parte dos móveis, então fizemos aqui a estrutura do sofá, a estrutura do nosso L, que vai ser a continuação do sofá e vai ser uma pontinha da nossa cama também, que vai ser bem aqui, e também a bancada com a geladeira. Eu vou começar o dia então pegando essas divisórias aqui do sofá, essa parte da frente, as partes lá de trás que estão no compensado, nesse compensado normal aqui sem cor, né? Pra lixar e poder pintar, porque esse compensado formicado aqui a gente vai usar só nas partes da frente, onde aparece mais, e por dentro do móvel a gente vai usar o compensado normal. É isso aí. Como o compensado formicado ele é mais caro, que é esse compensado aqui, ó, a gente tem um compensado no meio e tem as duas camadas de fórmica. Ela a gente não precisa pintar, mas a gente, nas partes que não vão ficar muito aparentes, a gente está usando o compensado normal, que é bem mais barato. E enquanto a Paula vai pintando, eu vou arrumar essa bagunça das novas coisas que chegaram, algumas coisas que a gente pegou do ônibus, que são essas caixas aqui, para não comprar coisa extra, né? No ônibus a gente tinha muita peça extra de elétrica, de hidráulica, então eu vou fazer um levantamento de tudo que tem. A gente tinha um bagageiro de coisas que nunca usou praticamente nesse um ano, né? Então agora a gente já tem bem mais experiência para saber o que precisa, o que não precisa e tudo mais. I've never known a love so steady. Even gold won't turn your tide. We flow together like an ocean, every low and every high. And I would have you anyway, dear, any way your heart could bear. Even if you had to leave me, I'd always be waiting here. Even when we are apart, I will keep you in my heart, and I wouldn't change a thing, even if I were the king. Ontem ficamos arrumando as coisinhas aqui no galpão e dá uma olhada, gente. Tá muito frio hoje. Hoje tá fazendo 2 graus aqui. Eu acho que é o dia mais frio do ano, amanheceu tudo branquinho de geada lá fora. E a gente vai aproveitar o dia de hoje para comprar algumas coisas que começaram a faltar aqui na construção, compensado, enfim. A gente vai renovar o estoque. E a gente vai matar a saudade de andar com esse carro, que já tem mais do que 1, 2 semanas que a gente não anda com ele. Ele estava todo desmontado e a gente estava envelopando. Ontem a Paula conseguiu, então, finalizar a pintura aqui. Aquele outro móvelzinho também. Eu coloquei tudo que faltava, coloquei as lanternas, maçaneta, a placa, o step, o limpador. Já testamos tudo e agora vamos pegar a estrada para conseguir resolver essas coisas e dar continuidade para nossa construção. E é impressionante, gente, 2 graus hoje. Olha só como tá tudo branquinho. As mudas também, aqui o chão. E estamos de volta pro frio, né? Pra quem já pegou aí -7, sensação de quase -20 na estrada. É, o inverno realmente chegou. Não trouxemos do Zeca porque tá muito frio, a gente deixou ele ali com os meus pais na casa, no meu quentinho. Então dessa vez ele não vai junto.
chegamos aqui na cidade de Vitimarsum, que é onde fica a Decorbras, que é a empresa do compensado formicado decorativo, né? Já estamos com o compensado aqui. A gente veio na marcenaria, porque eles cortaram pra gente, o compensado já estava aqui. Mas agora a gente vai precisar de um compensado normal, então a gente vai voltar lá. Aqui na marcenaria só tava esse compensado formicado, né? Que eu acredito que eles usam para fazer móveis também. E agora a gente vai voltar lá para a empresa para pegar o compensado normal. Agora sim, estamos saindo aqui da Decorbras, conseguimos cortar o compensado naval, tá bem ali, coube na risca. Coube. E agora partiu Rio do Sul, a cidade que a gente está aqui agora, Vitimarsum, fica uns 80 quilômetros de Presidente Nereu. Aí agora a gente vai voltar mais metade disso para ir para Rio do Sul também fazer mais algumas coisas, mas antes disso tem uma estradinha cheia de curva, é impressionante, gente, tanto de curva que tem para chegar aqui e também depois lá em Presidente Nereu. Paramos no meio do caminho aqui para poder almoçar. A gente pediu um prato com 2 ovos, salada, arroz, feijão e batata frita e tá com uma cara muito boa. Na verdade, estamos aqui na van. A van fica ali em cima. É, aqui nesse lugar aqui fica bem bom, que fica bem do ladinho da rodovia. Aí tem a van, tem esse restaurante também, tem banheiro, então é bem bom de parar aqui. Aproveitamos aqui, antes de ir na loja de material de construção, para já trocar a placa do carro. Quando a gente veio fazer a vistoria, veio no Detran, a gente não conseguiu trocar a placa porque precisava do documento já pronto. O que eu me enganei, né? Porque eu pensei que na verdade a gente tinha que trocar a placa para a placa nova, porque esse carro ele é mais antigo, para depois conseguir fazer o documento. E mas é o agora, contrário. Mas agora deu certo, a gente só teve que fazer uma autorização no Detran, porque esse carro ele leva a placa Mini atrás. Então a gente fez a autorização, pagamos pelas duas, a placa normal e a placa Mini, saiu R$250. E agora já estamos com o documento certo, com a placa certa, então estamos indo para a loja de construção porque a gente vai comprar o nosso piso vinílico. E chegamos aqui na loja para ver o piso vinílico. Foi nessa loja que a gente comprou pro ônibus e a gente lembrou que na verdade foi até esse aqui. Ai, esse modelo aqui não. Esse. Esse. É, bem esse mesmo. Só que do ônibus não sobrou nada, né? Sobrou uma régua só. E agora a gente vai decidir. Por mim, levaria esse mesmo, que a gente já usou e aprovou, né? A gente gosta bastante, a gente queria uma cor não tão escura, mas também não tão clara. Eu acho que esse daqui vai ficar bom. Obrigado. Acho que nunca fizemos uma compra tão rápida na nossa vida. Normalmente eu e a Paula, a gente fica se enrolando para decidir as coisas, mas a gente tava vendo o piso ali e chegou uma vendedora e foi vapt-vupt. Ela falou que tinha que ser rapidinho para eles conseguirem trazer do estoque para a loja ainda hoje, senão ia ter que ficar para amanhã. Então a gente já decidiu ali por aquele que era igual do ônibus, né? Igual o piso que a gente usou no ônibus. E uma coisa que tá dando bastante diferença da primeira construção para essa é que parece que agora a gente escolhe as coisas bem mais rápido. Do ônibus a gente ficava vendo vídeo, ficava pensando e era um tempão para decidir cada coisinha, cada detalhezinho. E agora parece que a gente tá mais desapegado, a gente escolhe mais rápido. E algumas coisas também a gente não fica tão em cima, porque no ônibus tinha que ser tudo perfeito e o melhor e tudo mais. E a gente viu que muita coisa na prática não faz nenhuma diferença, né? Então a gente tá muito mais desapegado em relação a isso e tá sendo uma construção muito mais leve também, né? E agora então, vamos aonde? Agora vamos comprar os fios da elétrica? Vamos na elétrica para comprar os fios, para antes de fixar os móveis para valer a gente conseguir passar eles e depois tem que ir na transportadora pegar uma encomenda que veio lá de São Paulo.
E deu boa, comprei os cabos aqui de 1,5, vermelho e preto, e de 2,5. Na verdade eu falei ao contrário, de 1,5 é esse daqui. De 1,5 e de 2,5. 1,5 e 2,5, vermelho e preto, que é pra gente passar o nosso sistema 12 volts. Peguei 40 metros de cada um, 20 Bastante. vermelho e 20 preto. Aí vamos ver quanto que vai sobrar. Esse daqui ele foi mais baratinho, acho que foi 1,40 um metro de 1,5 e 2,20. O que acaba saindo caro de cabo na construção é para fazer o sistema dos barramentos, né? Que a gente tem que usar cabo de 50 milímetros, 30 milímetros, que aí só o metro às vezes sai quase R$100. E aí esse a gente vai comprar depois. Vai comprar só depois pra gente comprar cravado somente o que precisa. E enquanto a gente espera o piso chegar lá na loja, a gente aproveitou para vir aqui no parque. A gente veio encontrar, tá? Minha irmã e meu sobrinho aqui, minha família veio aqui para Rio do Sul, então a gente vai encontrar eles. E aqui nesse parque tem um estacionamento que é permitido motorhome, tem eletricidade, água, então geralmente aqui fica bastante motorhome, tá cheio mesmo. É totalmente de graça, olha, tem um busão ali, uma van, 2 ônibus, uma camper lá atrás, aquele ônibus escolar ali, mas na verdade aquele lá só tá esperando dar o horário da escola. Tem um trailerzinho e um caminhão. E um caminhão Bronco bem Expedition. grandão. Uhum, Parece tem vários até de tipos fora o caminhão, diferentes. na verdade. A cidade aqui de Rio do Sul, ela sofre bastante com as enchentes aqui de Santa Catarina. E olha só, essa é a ponte que passa em cima do rio. E ali tem as marcas de emergência, né? Que é a partir da vermelha. E quando chega em 12 metros, a água chega a ocupar até o telhado das casas. Nosso primeiro ano morando em Nereu, quando a gente estava construindo o busão, teve uma enchente muito grande. A gente ficou ilhado lá porque a estrada ficou fechada. E é triste, gente. Ver tudo, as ruas cheias de lama, as casas com lama, é algo para torcer para nunca mais acontecer de novo. Olá! Ô, rapazinho! Oi, tudo bem? Ô, você tá escorregando? Abre aí. Obrigada. Nem precisava entrar, eu acho. Não vai voltar. E agora sim, nossos compromissos foram finalizados. A gente veio aqui na transportadora para pegar o nosso rack de teto, que a gente não via a hora para começar a pensar como que a gente vai fazer com a barraca. E ele deu na medida. Ficou até o final do carro ali e tá aqui do nosso lado. E agora partiu Presidente Nereu, mais 40 quilômetros. Acho que hoje vamos somar 200 quilômetros na conta. E o sol já tá baixando, tá esfriando bem também, então acredito que a gente vai chegar lá já de noite. Não, essa madrugada, gente, acho que vai ser a madrugada mais fria do ano. Tem que acostumar a dirigir carro automático. Vai ser a madrugada mais fria do ano. Vai dar mínima de 0 graus. Isso que tá marcando no celular, né? Porque como a gente tá morando no sítio lá, a sensação de temperatura é menor ainda. Já chegamos aqui, esvaziamos o carro, os compensados estão ali, logo logo a gente vai arrumar no outro canto.
O hack tá aqui, eu tô doido pra abrir ele, só que logo mais vai começar o jogo do Brasil e não dá de perder. Tem joguinho daqui a pouco, então a gente já vai arrumar tudo aqui pra ir assistir o jogo, né? Que não tem como perder o jogo do Brasil. E, gente, esfriou de um tanto que foi só o sol desaparecer que parece que vai congelar, parece que vai cair neve. Deve estar uns 5 graus, como eu falei, hoje vai ser aquela madrugada que vai fazer 0. Então a gente vai ter que se preparar. Você também, senhor, tá cheirando tudo pra saber onde a gente foi. E, gente, nesse frio, a gente sempre usa as roupas da Fierro, né? Como vocês sempre veem a gente usando, que é uma marca especializada em roupas de inverno, que tem uma qualidade muito boa, a gente adora. Tem um caimento também muito bom. Sempre quando a gente veste, a gente se sente bem arrumado. Inclusive, eu tô com uma fleece aqui por baixo e por cima eu tô com um casaco que ele faz parte de uma jaqueta 3 em 1. Então, esse casaco aqui é só uma parte da jaqueta, né? Que vem também com uma fleece e mais com uma corta-vento por cima. Então, ela é bem versátil, dá pra usar de várias formas diferentes, tanto as 3 juntas quanto separada, como eu tô fazendo agora, e eu adoro. E eu, pra variar, tô com minha puffer verde, que eu não tiro lá do corpo, foi a viagem inteira com ela, e é muito bom, gente. E a gente recomenda muito, porque a gente usa e adora, e a gente vai deixar o nosso cupom de desconto, que a gente tem 10% off em todo o site da Fierro, então vão lá e aproveitem, porque o inverno tá só começando. Vamos ver o jogo? Vamos ver o jogo, Zezé, quem vai ganhar, Zezé? Fala aí, vai Brasil! Vai Brasil! Vai Brasil! E a gente vai assistir o jogo aqui na casa dos meus pais. Já comecei a separar as coisas aqui pra fazer um guacamole, pra gente fritar uma batatinha frita também pra ir comendo durante o jogo. Mas antes, um cafezinho, porque a gente ficou o dia todo fora. E o que mais dá vontade de tomar um cafezinho quente, ainda mais com esse frio. E pra comer o guacamole, vamos ensinar uma dica aqui pra vocês, que a gente aprendeu com a mãe da Paula, com a Adilinha. A gente comprou uma massa de pastel, a gente frita a massa, ela em quadradinhos pequenos assim, e fica meio que uma... O quê? Fica meio que um Doritos, né? A gente usa ele no lugar do Doritos ou do... Como é que fala? Do Nachos. Nachos, Ou do Nachos, né? Porque a massa de pastel, ela fica bem sequinha e combina muito com o guacamole, então dá bem certo. Bom dia, gente. Amanheceu mais um dia gelado por aqui. Tá tudo branquinho lá fora. Mas fazer o que, né? Vamos ter que continuar a construção. E hoje vamos começar o dia abrindo o hack que chegou pra gente. Quem desenvolveu o hack foi o Felipe, do perfil Quem Ele Puxou, que também é um viajante e agora tá empreendendo, né, com a QP Shop. Já faz um bom tempo, na verdade, que ele está desenvolvendo os produtos. E agora ele está com esses hacks para motorhome. E esse foi o primeiro hack que ele fez para carro. Então vamos ver como que ficou. Ele teve que fazer as cantoneiras personalizadas. Então a gente vai medir tudo isso, colocar o hack, instalar, ver se está tudo certinho, para aí dar continuidade nos móveis que estão esperando aqui do lado. Apesar de ser de alumínio, ele chega a ser bem pesado assim, porque na verdade as paredes são bem espessas. Eu fico imaginando qual seria o peso disso se fosse de aço, ó. É um baita de um perfil, ele vem todo modular. Agora a gente tem que pegar outra caixa. Tá bem aqui, que na verdade são as coisas que ele personalizou pra gente, né? Porque essas barras aqui são iguais em todos os sacos. Lógico que deve mudar, né, a espessura de acordo com a utilidade do hack. Só não posso esquecer o café, que nesse frio, 2 minutos já congela o café. Já consegui desembalar tudo aqui. Veio tudo muito bem protegido. Já deixei tudo solto.
Eu sei que esses aqui vão ser os acabamentos da frente, esses aqui menores os acabamentos de trás. Aí ele já manda, ó, com todos os parafusos, porcas. Eu ainda vou dar uma olhada no manual de instalação para conseguir saber melhor o que é cada coisa. Aí aqui, essas são as sapatas que ele desenvolveu, que pega certinho a angulação do nosso carro. Como aqui o carro ele fica mais ou menos assim, ó, vendo aqui de frente a gente consegue entender melhor. Fica meio côncavo, ó, assim, aí na lateral ele acaba caindo. E aí como o rack tem que ficar retinho, ó, aqui se a gente olha, essa sapata que eu coloquei, apesar dela estar aqui que está inclinado, ela fica perpendicular ao solo. Aí essa peça que ele desenvolveu pra gente, aí essa daqui a gente vai encaixar nela, pra ficar assim, ó, pra conseguir ter o apoio. Ele já mandou essa daqui montadinha. Aí aqui a gente tem essas barrinhas, que eu ainda vou descobrir para que serve. Essas aqui também. E o símbolo da QP, que é bem esse daqui, ó. Aí ele mandou os perfis, os maiores, né, que vão de fora a fora no carro, que eu já medi que esse aqui tem 2,40, mas vai ficar maior do que 2,40 porque vai ter que acrescentar esses daqui, que vai ganhar alguns centímetros, e esses aqui que vão de atravessado. Um na frente, um atrás e mais 2 no meio. E o legal desse rack é que qualquer pessoa consegue montar. É realmente muito fácil, ele já manda tudo certinho. Então você pode estar de qualquer lugar do Brasil, ele pode enviar o rack para você. Se você tem uma van, provavelmente essa pecinha aqui já está desenvolvida. Ele já tem lá no site dele da QP Shop, a gente vai deixar o link na descrição. E a gente também tem um cupom de desconto com 10% de desconto no rack. Outras peças também, ele tem uma trava de segurança que a gente usa no nosso motorhome, que tem para van, tem para outros modelos de ônibus também, que você coloca assim na fechadura. E acaba sendo uma segurança a mais. Então, o site vai estar lá na descrição para quem quiser dar uma olhada. Já fiz a montagem aqui das sapatas, então, utilizando a própria furação do carro. Coloquei essas chapinhas que ele mandou para a gente conseguir colocar aqui na canaleta. E agora só falta colocar essa peça em cima delas, ó. Dessas 4. Eu vou fazer dessa mesma forma que ele já mandou aqui, com essas arruelas, com os mesmos parafusos. Eu tô vendo o manual aqui também, que ensina aqui o passo a passo de como fazer a instalação, né? Desde o começo, para quem tem um motorhome, e aí tem que fazer a fixação, ó, com a porca rebite, aí depois aqui fazendo a instalação da parte que eu tô. Então eu vou pegar essa daqui, colocar nas outras. Eu já coloquei o perfil central aqui pra gente ver como que vai ficar também. Vai ficar um rack bem comprido, visto que só a nossa barraca tem 2,20 metros. Ela tá ali atrás, ó. Ela é gigantesca. Então a gente teve que fazer um rack grande também. Aí eu só tô conversando com o Felipe para ver se a gente faz uma outra fixação aqui no meio ou se a gente mantém a fixação aqui na frente, que ele falou pra gente fazer depois, né? Porque ele queria ver como que ia ficar pronto pra gente conseguir medir essa curvatura, esse desnível que vai ter também, para conseguir colocar esse ponto de fixação extra. Subindo o pneu, o carro tá fazendo um barulho diferente, ó. Não sei se é a pinça do freio, talvez, quando eu mexo a perna. Pode ser a pinça, né? Da pastilha de freio. Mas depois a gente vê isso. Antes de sair pra viagem, a gente vai fazer uma manutenção geral, né? E trocar tudo que precisar. Agora então,
Vamos encaixar o perfil. Aqui na sapata já tem esse parafuso, né? Com essa chapinha. São esses dois que vão entrar no perfil. O legal é que tem os 4 lados para entrar. Então a gente vai utilizar o lado de baixo e vai ficar o lado de cima para fixar a barraca, alguma outra coisa também. E vai ficar essa lateral também, se a gente quiser prender alguma coisa aqui do lado. Então, para fixar ele, a gente tem que começar pela ponta, porque ele vai ter que encaixar, né? O ideal, na verdade, seria eu ter tirado todos esses parafusos, ter colocado eles no começo aqui e ter arrastado. Mas vamos lá. E aí essa fresa ela tem exatamente o tamanho da cabeça do parafuso e serve meio que para travar, né? Então eu posso apertar a porquinha que a cabeça do parafuso não vai girar. E fica bem modular porque você pode deslizar. Igual eu vou deslizar ela para cá. Ó que maneiro. Aí além de conseguir deslizar assim, essa sapata eu consigo também deslizar assim, ó. Para ver aonde que eu vou preferir encaixar. Pra fora. E agora aqui vamos colocar as travessas. Já consegui entender como funciona. Ó, vem essa pecinha bem aqui, que daí eu encaixei no perfil, né? Também já passei esse parafuso desde lá no começo. Aí aqui é bem simples, aqui a gente só vai colocar... Pera aí que a primeira vez é mais difícil. Aí a gente só coloca o parafuso aqui e solta do outro lado. Eita, nós. Coloca aqui e agora eu volto a encaixar aqui nessa parte que soltou. Aí esse lado tá encaixado, é só fazer a mesma coisa do outro. Muito bem, gente. Fiquei a tarde inteira aqui quebrando a cabeça, conversando com o Felipe do que ele puxou para ver como que a gente fazia em relação ao rack. Até dei uma pausa para ajudar o meu sogro a montar o armário ali, que ele comprou umas madeiras pra gente conseguir fazer mais prateleira. Mas agora já temos uma solução definitiva aqui em relação ao nosso rack. Vocês vão perceber que do nada brotou um ar-condicionado aqui em cima do teto. E também uma barraca aqui, logo eu vou explicar para vocês por que eles estão aqui. Mas o que aconteceu com o nosso rack? Eu estava montando e aí, quando eu estava fechando essa ponta aqui de trás, que é um ângulo de 90 graus, o perfil aqui estava ficando bem rente à sapata, a essa sapata aqui. Mas esse aqui da frente, ele estava ficando bem mais fechado. Ele estava coisa de 5 centímetros mais para dentro. Isso porque a parte da frente é mais larga do que a parte de trás. Então aqui a gente tinha duas opções. A opção número 1 seria manter dessa forma, né? Deixar com ângulo de 90 graus, com um retângulo perfeito, né? As 4 quinas com 90 graus. E ficar com essa diferença aqui, ele ficar mais para dentro, né? Só que eu tava achando muito feio, esteticamente não tava ficando legal. E aí o Felipe deu a sugestão de eu dar uma forçadinha, né? Aumentar esse ângulo de 90 graus. E aí conseguir deixar rente aqui e rente aqui. O único problema é que fazendo isso, acaba mudando a distância que a gente tem das travessas. Porque como aqui na frente vai estar mais aberto... Essa travessa aqui tem que ser maior. E aqui na parte de trás, ela vai ter que ser menor. E com isso, a gente não vai conseguir ficar movimentando ela. Então, se eu cortar essa daqui numa medida, eu não vou conseguir jogar ela para trás, porque para trás precisa ser menor, então ela vai emperrar. E para frente vai acabar sobrando, né? Ela vai acabar soltando. Mas como aqui em cima vai a nossa barraca, e aí que entra o motivo dela estar aqui... Eu decidi fazer dessa forma, então falta eu cortar essa peça aqui, essa peça de trás. A da frente eu já cortei para encaixar, a de trás ali já tá certinha também.
Então agora a montagem do rack não é mais um problema. Quando eu estava finalizando a montagem dessa parte da frente, eu percebi que ficou uma boa altura aqui do nosso teto até o início do rack, né? E foi aí que eu pensei, por que não tentar colocar o ar-condicionado? Porque aqui tem essa inclinação, né? Então aumenta bem essa altura. E ao invés de tentar colocar o ar-condicionado em cima da barraca, que era a nossa ideia inicial, que era uma ideia um pouco mais louca, né? A gente ia ter que fazer mais adaptações ainda na barraca. Então eu decidi posicionar o ar-condicionado para ver como que a gente faria. Eu vi que aqui dentro do carro também tem essas duas colunas e que provavelmente o ar encaixaria aqui no meio, o que seria perfeito, que não ia precisar de reforço, ó. Aquela partezinha que ele entra. O único problema é que eu não consigo enfiar ele, né? Eu não consigo ver realmente se ele vai caber. Então eu coloquei aí em cima para tirar umas medidas. Essa é uma coisa que a gente ainda está pensando. E aí eu peguei a nossa barraca para a gente ver como que é a fixação dela. A barraca, depois a gente vai falar um pouco mais sobre ela. Agora eu só peguei para conseguir ver o que tem na parte de baixo, né? Que até então a gente não tinha aberto ela. E tem essas longarinas aqui. Então, provavelmente, para conseguir fazer o corte no nosso teto depois, eu vou ter que movimentar essas longarinas aqui mais para fora, para a gente conseguir cortar a barraca também. Mas o motivo mesmo de eu ter aberto ela foi para ver como ficaria essa fixação e também até onde ela iria ali na frente, né? Para ver se realmente daria certo o ar-condicionado. Tomei uma decisão agora. Na verdade, não vou cortar essas travessas para a gente não se arrepender depois. Primeiro, vamos fazer uma coisa que eu achei que a gente ia fazer só para o final, que é a instalação do ar-condicionado. Então, provavelmente nos próximos dias a gente já vai ver de instalar o ar-condicionado, porque dando certo é ele que vai ditar o quanto a gente vai trazer o nosso rack para trás, porque aqui eu já coloquei ele bem para trás do teto, a gente consegue trazer mais um tanto. Então, como tudo ainda pode mudar por causa do ar-condicionado, eu vou deixar para cortar só depois as travessas, mas antes vou colocar a logo da QEP, ó que bonito. Vai ficar bem aqui na lateral. Então eu vou colocar logo, apertar tudo. Nos próximos dias vamos ficar com um rack assim, sem as travessas no meio, pra gente ir testando também, pra ir tirando umas medidas. E aí depois que instalar o ar-condicionado, a gente finaliza o nosso rack.